Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo, né, primeiro imunize a tua casa, que é a palavra mais bonita do momento. Imunize a tua casa, para que você tenha saúde, que de preferência perca o mínimo possível com essa pandemia que ainda vai se alastrar mais alguns meses, infelizmente, né? Então, muito obrigado pela tua audiência, que Deus proteja o teu lar, assim como eu peço proteção aqui também para todos nós, tá bom? E é assim que é a abertura do programa. Obrigado pela audiência e tamo junto. Sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar primeiro de educação e depois vamos falar de política. Guto Pelúcio, da Sapiens, a Sapiens cada vez mais rondoniense. Por que eu digo mais rondoniense? Porque o resto está tudo embora. Né? Agora, quem foi que andaram vendendo esse fim de semana aí? Foi a Facimed, né? Pô, eu vi a Facimed nascer, cara. A Sandra Marques é uma excelente gestora. Divino Cardoso Campos, que era acionista majoritário. Trabalhei com ele. Pessoas de um naipe fantástico. E a Sandra foi secretária de Educação do Estado, ela conhece da área. Mas é mais uma que foi, né? O coração apertado. Nós não temos hoje, a gente já chegou a conversar isso aqui um dia, eu acho que ficou só vocês e o Aparício aqui. E o Aparício vai acabar uma hora dessa também, vendendo para um Acróton da vida, um negócio desse. Aparício acho que não. Não sei não, bicho. Não sei não. O dinheiro fala, tudo cala, meu amigo. Agora já vocês têm missão de vida, vocês gostam daqui. Vocês têm desde a escola, vocês têm todo um... Acho que é muito a sucessão que impacta como que vai se dar. Acho que esse é um ponto crucial na vida de uma empresa. Porque depois que vendeu a São Lucas, meu amigo, aí abriu a porteira. Agora a Facimed me surpreendeu. Porque os caras estão comprando lá em Cacoal. E já vai ter uma outra aí que está na agulha. Mas aqui na capital ou interior? Tem participação na capital e também tem mais forte no interior. Então tá, não vou mais. Tem especulação então ainda, né? Então, especulação não pode falar, senão... Tá aí, saúde, meu amigo Augusto. Guto, prazer mais uma vez tê-lo aqui, é sempre bom esse bate-papo, é sempre muito informativo, você é uma pessoa que a gente gosta bastante, então prazer mesmo tê-lo aqui. E a vocês de casa agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, não posso deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem o nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe os nossos programas com outros amigos. Vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Guto Pelúcio. Eu vou te falar o que eu penso, assim, tá? Tem coisas que eu concordo com você e tem outras que talvez eu não concorde muito. Né? Eu não concordo muito porque, assim, não é que eu discordo, é que eu preciso melhorar a minha visão. Então, eu não concordo no primeiro momento. Não concordar não quer dizer não ter que discordar. Embora sejam parecidos, não são iguais. Né? Eu vejo a necessidade da reinserção dos alunos no presencial, em algum momento. Eu só não sei se esse é o melhor. Eu vejo. E não acho que tem que ser até para o ano que vem. Eu até acho assim, apesar de eu ter botado lá no meu Face, ano letivo se recupera, vidas não, eu tenho uma sobriedade para lidar com o assunto. Assim. Porque não adianta aqui, ó, que a gente... Eu vejo os dois lados da coisa. Eu vou fazer um preâmbulo meu aqui. Ó, primeiro, vou falar de crianças e jovens, tá? Vocês têm bastante, vocês têm uma escola.
Eu nem sabia que aquela escola, vocês tinham trocado o nome daquela escola, eu passei na frente ali, a Sapien Júnior. Ali agora a gente colocou só Sapiens, né? Mas foi legal. Se houver um espaçamento na sala, se houver todas as medidas, o problema é no ensino público isso. No ensino público não tem papel higiênico, como é que os caras vão manter a limpeza, a organização, é que eu não sei. É uma estrutura monstro. Mas se houver o espaçamento na sala de aula, se houver as medidas de segurança, se as crianças usarem, e os pais também colaborarem, usarem todas as medidas de segurança, os professores estiverem treinados para isso, eu vejo que com um número reduzido numa sala de aula, é até possível você manter sem infecção. Né? Usar todas as normativas que são internacionais agora que tem para isso. Eu vejo dessa forma. Eu sou contra aqui no Estado a volta da escola pública, porque eu não vejo isso como acontecer na escola pública, eu não vejo. Por exemplo, tu gerencia quantos alunos lá de primeiro e segundo grau? Quase 2.000. 2.000. Quantos o Estado pega aqui? 400, né? Muita gente. Não, então imagina, 2.000 tu dá conta de resolver. 400, na verdade, é o ensino público todo. No Estado é um pouco menos. Tá, mas 300 mil. Tá? Para 2.000. Dá menos de 1%. Então, eu vejo que há a possibilidade de administrar dessa forma. Tá? Vejo. Assim como me preocupa, aí olhando para o lado do Estado, o Estado não fazer isso também de uma vez, porque vai criar um abismo entre o ensino particular, que é meio presencial. Outra coisa, as plataformas de vocês funcionam, as do Estado elas funcionam ou não. Né? E aí vai criar um abismo. E aí, como ninguém reprova esse ano no Estado, eles vão disputar vaga numa escola federal. Tudo bem que hoje tem uma certa reserva de mercado, mas vão disputar no IFO. Olha um aluno teu e um aluno de uma escola como a Jesus Burlamac, no nono ano. O teu vai dar de 10, por mais que o menino estude, porque ele teve uma formação acompanhada. Então, essas coisas que eu fico... O abismo pode aumentar. Então, se a escola privada está em condições, a pública deveria acompanhar, pelo menos a par e passo, as condições também. Tá, eu não sei se eu fui claro, não quis dizer. Eu acredito que tem que resolver a situação. Bom, bom dia, mais uma vez um prazer estar aqui, embora às vezes não pareça, talvez a gente tenha mais pontos que a gente concorde do que até que discorde. Eu gosto de discutir, conversar, dialogar sempre, até para que as coisas fiquem bem claras. Eu tenho fugido às vezes de discussões em redes sociais, porque a rede social às vezes é uma coisa muito curta e você não consegue esse caminho do diálogo. Eu queria começar falando sobre uma reportagem que saiu um dia desses agora, sobre a Constituição. Fala assim, as pessoas têm direito à saúde. E eu sempre manifestei isso, que as pessoas têm direito à saúde, por isso que eu sempre fui favorável ao distanciamento social, aos controles, ao achatamento da curva, porque as pessoas têm direito à saúde. E quem não entende isso é quem não tem empatia com o outro, né? Com a classe médica que vai ter que fazer a escolha de Sofia, como é que vai acontecer caso não tivesse o respirador. Então, acho que é muito bacana e eu vi muito esse destaque para o artigo da Constituição, o direito à saúde. E as pessoas têm direito à educação. E, em nenhum momento, quando eu me manifestei, eu acho que a gente fala a forma que essa educação tem que acontecer. A educação ela tem que acontecer, seja ela à distância, remota, híbrida, ela tem que acontecer. E no momento certo, ela terá que acontecer ela presencialmente. Agora, quem consegue, de fato, entregar e fazer o retorno com mais segurança, aí é um outro problema. Porque... Vamos falar sobre educação pública. O estado do Amazonas já retornou. Hoje? O público hoje. O privado dia 6 de julho, já tem mais de um mês que tá funcionando. Num dos protocolos de retorno do Amazonas, estava um pré-requisito. Tem que ter sabão e papel nos banheiros. Olha que pré-requisito básico que colocaram para o... Papel e sabonete tem que ter no banheiro sempre, não é só para o retorno por conta da pandemia. A gente, assim, é um negócio ridículo, mas assim, o protocolo de segurança é esse em alguns lugares. Porque em alguns lugares, de fato, existe uma precarização da escola, da educação. Então, assim, é uma discussão muito
regional, peculiar, de escola para escola, você vê quem tem condição de retornar, quem não tem condição de retornar. E tem outro fato, os profissionais que trabalham, que eu acho que sempre que você vai analisar isso, você tem que saber, bom, quem que pode trabalhar, quem que não pode trabalhar, quem que vai estar correndo risco, não, grupo de risco não pode, quem que tem pessoas familiares. Então você tem que fazer toda uma análise por faixa etária, por segmento, para saber o que que é possível retornar, o que que não é possível retornar. Então, por exemplo, eu penso que quem tem condição de manter o ensino remoto, mantenha. Tudo que é possível manter, mantenha. Por exemplo, na nossa escola, a gente recentemente agora comprou mais Chromebook para os alunos. Acima de 10 anos, o quanto for possível ficar remoto, vai ficar remoto. Qual que era a dificuldade? A dificuldade da tecnologia, a instituição comprou o Chromebook para os alunos. Então, desde o início, a gente pensa assim, quem é possível ficar, de fato, longe da escola, em segurança? E detalhe, o SAPES, a nossa instituição, ela faz parte, talvez, de uma elite da sociedade que tem condição de manter o filho em casa com ar-condicionado, com segurança, na hora do intervalo, às vezes vai um ajudante levar o lanche para a criança dentro do quarto, que está no ar-condicionado. Então, é um outro ambiente de estudo. Agora, e o aluno que não tem nem condições de ter mais de um cômodo na casa? Esse aluno que está onde? Esse aluno que está na rua? Esse aluno que está sendo exposto à violência? Dependendo da faixa etária, tem alunos que o pai é ambulante, o pai precisa trabalhar, ele precisa sair de casa para conseguir a janta. Aonde que fica essa criança? Essa criança fica na casa de estranho? Tem uma estatística que mostra o quanto que caiu o número de denúncias no Conselho Tutelar. A escola, ela é uma instituição de proteção social. Não é uma, nem duas, nem três vezes que você precisa fazer uma denúncia. Uma professora, às vezes, quando chega para tirar a dúvida do aluno, toca a mão no ombro dele e esse aluno fala um ai, às vezes você vai lá e investiga, tem um roxo, é uma criança que está sendo espancada. Esse estabelecimento de proteção social está fechado há 5 meses, Paulo. Então, assim, eu não sei exatamente quem precisaria mais retornar ao ensino presencial, talvez é quem não tem condição de retornar. Talvez as públicas deveriam voltar primeiro, talvez os prefeitos deveriam retomar as creches, talvez os governantes tinham que olhar para aqueles que mais precisam, que 40% das pessoas que vão para a escola pública vão para comer. E esse cartão que estão dando não resolve nada. Ele e a grande maioria não tem recebido dinheiro no cartão. Não chega. Então, assim, existe uma discussão de quem é que precisa, depois existe uma discussão de quem quer. Porque se a gente vive num país, numa democracia que tem famílias que precisam e querem e que se sentem seguras, você tem que respeitar a vontade de algumas pessoas e fazer isso com segurança. E depois a gente vai analisar quem tem condição. Então, por exemplo, no estado de Rondônia, as creches elas estão autorizadas a funcionar desde o dia 14 de maio. Qual creche que voltou a funcionar? Creches muito pequenas e de valores bem baixos, privadas. Quem que são? Creche que fica perto do supermercado. Filho da caixa, filho do rapaz que faz o repositor de mercadoria. Ganha um salário mínimo. Ele precisa de babá porque ele precisa pagar 300, 400 reais para ir para trabalhar. Essa voltou a funcionar em maio ainda. Esse pessoal não parou, não tem família, não tem nada. Então, assim, essa creche voltou. A creche do SAPES, o nosso Sapiens Baby, voltou agora, final de julho. Que agora flexibilizou mais, comerciantes, algumas pessoas começaram a pedir. E enquanto a gente pôde segurar de não voltar, a gente não voltou. Mas quando a gente decidiu voltar, depois de mais de 60 dias que o decreto permitia, a nossa escola retomou com toda a segurança. E agora tem lá, não conseguimos atender mais, porque tem uma limitação de 20%, e tem pai pedindo, não, eu preciso. Tem pai que fala assim, meu filho está muito mais seguro na escola do que no condomínio. Sim. Então, assim, existe essa sensação dessa família poder escolher, dessa família poder decidir. E aí você tem toda uma incongruência de modalidades. Por exemplo, na nossa escola voltou a funcionar a atividade esportiva, porque o decreto permite que a atividade esportiva volte acima de 12 anos. Então, olha só, dentro da escola particular pode funcionar creche até 3 anos, atividade esportiva acima de 12. Então, você começa a ter uma falta de coerência cada vez maior na ordem de funcionamento das coisas. E é o Estado tentando decidir o que é melhor para as pessoas. E não faz o que é o dever dele. No início não conseguiu colocar o sistema de saúde disponível para a população, suficiente, por isso teve que achatar ao máximo possível, e agora não consegue estruturar suas próprias escolas para retornar. Há 3, 4 meses que a gente vem conversando sobre retomada, e o Estado ainda nem comprou álcool gel.
está licitando, a gente entende que tem toda uma burocracia do Estado, a gente entende que é um momento difícil, mas existe, de fato, uma falta de eficiência que não é de hoje. Não é de hoje que o sistema da saúde é precário, não é de hoje que as escolas públicas são precárias. Então, é natural que a gente consiga, num momento como esse, trazer à tona os problemas da sociedade que não foram criados por conta da pandemia. Eles foram criados muito antes. Isso eu conversei da última vez que eu estava aqui no programa. Começaram a discutir se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo. Eu falei assim, nossa, que ótimo. Os órgãos de controle estão preocupados com o nível de aprendizado das crianças? Fantástico, porque nunca foi preocupado. A gente mora num país que 80% dos jovens não consegue atingir a nota do FIES. A mínima, né? A mínima, ou seja, a gente gasta 1 bilhão por ano num sistema estadual de educação. A criança passa 10 anos ali e ela sai de cada 4 de 5 crianças sai sem atingir o índice mínimo para conseguir um financiamento estudantil. É uma pouca vergonha, é jogar o dinheiro no lixo. E agora a gente começou a discutir, será que essa criança está aprendendo? Nunca se perguntou isso. Antigamente perguntava se a criança ia para a escola, transporte público. E se o profissional está trabalhando, se tem um ponto. Era só isso que se questionava. Tem comida? Não tem comida. Agora começaram a questionar, será que essa criança está aprendendo? Eu acho que essa pandemia traz um número de discussões muito mais produtivas. Agora, a retomada, o formato, acho que é muito peculiar de cada segmento, de cada cidade. Nós temos cidades em Rondônia que estão com a situação do vírus muito controlada. Como que se dá nessas cidades? Então, acho que discutir o estado de Rondônia com um parágrafo, com um decreto, é muito pequeno. Acho que a retomada ela acontece de uma maneira muito mais heterogênea e por segmentos, muito mais discutindo a segurança das pessoas do que discutindo o que é certo e o que é errado. Porque, como eu disse, se for partir da lógica do que era justo, deveria ser uma lógica totalmente inversa. Mas, mais uma vez, talvez, e isso acaba acontecendo, pela própria situação, que quem está ali organizando o retorno, essas pessoas vão precisar que as escolas retomem. Então, elas são as primeiras a se inscrever, para elas. Então, eu não duvido nada que aconteça igual vários outros estados, que a iniciativa privada retorne primeiro, até porque os problemas da iniciativa privada são menores, é um número menor, são menos de 10% dos alunos, muitos desses alunos não precisam do transporte público. Então, tem uma quantidade de situações que permitem que essas escolas voltem primeiro. Não tem a burocracia da licitação, não tem a burocracia da compra. Então, acaba que, mais uma vez, de fato, existe esse gap, esse distanciamento daqueles que mais precisam e acabam ficando à margem do processo. Thaís. Guto, você me traz alguns questionamentos, né, que me chamam muito a atenção. Primeiro, essa questão do aprendizado, né, que ao estar mais próximo dos meus filhos, eu percebo que a minha filha pequena tem um ensino péssimo, né? Os pequenos não, os pequenos tiveram essa pré-formação em São Paulo. Então, assim, a diferença de uma formação para outra é absurda. Eu vejo assim, agora vou ter que me preocupar em realmente pagar um professor particular para a Júlia, porque senão ela vai se perder e isso vai ser cobrado dela mais tarde. Como que eu posso deixar minha filha chegar numa universidade sem saber interpretar textos, sem fazer conta de mais e menos? Não tem condição, né? Então, essa é uma fragilidade que o Estado tem e é gritante, né? Quando você fala da questão do papel higiênico e do sabão no banheiro, isso é uma outra questão que, assim, é inadmissível. Os meus filhos levam papel higiênico na bolsa, né? Porque no banheiro não tem. Aí eu fui questionar na escola, né? Elas me disseram, não, é porque os alunos não têm educação e jogam papel higiênico dentro do vaso e entopem o vaso, né? Assim, eu concordo, isso acontece desde quando eu era da escola que isso acontecia, mas assim, eu me lembro também que existia um esforço gigante das Bedel, como que chama Bedel aqui, não sei como que chama isso, inspetoras. Inspetor, o antedor de pátio. A Bedel estava lá, ela ficava... Porteiro do inferno. Ela ficava lá realmente para ver se a ordem estava sendo mantida, né?
Então, onde estão esses profissionais, né? Isso saiu da lista de profissionais dentro da instituição? Não sei, mas assim, alguma coisa, e existe um pedido também, um esforço, que os pais também se comprometam, que orientem seus filhos, olha, isso não se faz, a gente não faz em casa, a gente não faz na escola, enfim, a gente precisa mudar, né? Nós recebemos, já está inclusive na conta, R$743 mil que o governo mandou para o PSE para compra de máscara, álcool, material de higiene, né? Para atender 50% dos alunos do município de Porto Velho. O que são R$743 mil para comprar? Fora que assim, por que eu vou comprar com esse dinheiro? O que eu vou comprar com esse dinheiro material de limpeza? A escola já não tem que comprar um material de limpeza? Né? Eu receber 740 para comprar máscara, para contribuir, seria uma visão diferente. Agora, e quando você questiona por que mandaram 50% só do valor que deveria vir para as crianças do município de Porto Velho, simplesmente eles não respondem. Eles não te dão uma devolutiva do que você precisa. E há mais uma coisa que eu acompanhei e achei muito bom, mas depois eu perdi essa retomada. Da cobrança do Léo sobre a questão do cartão, sobre o depósito do dinheiro da alimentação no cartão das crianças. Porque o dinheiro continua chegando na escola. Não, o dinheiro da merenda continua chegando na escola. E não chega no cartão dos pais, os pais só cobrando. Só quem está no Bolsa Família. E aí o outro dinheiro está indo para onde? Se não está tendo merenda? Mesmo assim, Benito, tem pais que são do cadastro, tem o cadastro do Bolsa Família e esse dinheiro não chega na conta do aluno. Imagina que situação. A situação é bem problemática. É muito crítico. Agora, se pode ver algo positivo nisso, e até, não sei nosso tempo, mas eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas. Então, imagina o seguinte, quantas famílias que estão participando da educação dos filhos como nunca. O que fez a educação da Finlândia melhorar é a participação da sociedade dentro das escolas. Então, eu vejo com muito positivismo essa participação da família. Imagina, os pais pediam para assistir a aula do filho, não pode. Agora todo mundo pode assistir a aula do filho, porque está tudo online. Então, você tem uma possibilidade de trazer de fato a família para dentro da escola. E isso é fundamental. Eu acho que, ainda falando sobre retomar a educação, eu acho que as famílias, elas sabem o que são melhor para elas. Cada uma vive uma necessidade. No momento que essa família deseja e quer, por que ela é tolhida do direito de levar? Eu acho que esse é um problema. A gente vive numa sociedade que é formada por o quê? Por famílias. Pequenas famílias montam um bairro monta uma cidade monta um estado monta a nação. E a maneira como tem sido feito algumas coisas, elas têm impedido. O primeiro ponto da liberdade é a liberdade de escolha de cada família, do que é mais seguro, do que é melhor para o seu filho, né? Eu consigo manter meu filho em casa com toda a segurança para a aula remota acontecer, ótimo, permaneça desse jeito. Eu não consigo, eu prefiro correr o risco, mas eu não tenho alternativa, eu tenho que colocar e eu vou cobrar dessa escola todo o grau de rigor, de segurança, eu poderia. É esse ponto que eu acho que é essa liberdade que falta um pouco nesse processo. E, mais uma vez, toda essa preocupação da sociedade com a educação. Se está aprendendo, não está aprendendo. Imagina assim, as crianças estão 3, 4 meses sem aula, imagina as crianças que ficaram 2 meses sem aula porque não tinha ônibus dentro do município. Agora a gente consegue ver o que é isso, né? E ficou normal, as crianças passando anos sem ônibus, sem transporte, e as pessoas achando que era normal. Falei para alguns vereadores, era para vereador ficar deitado na rua fazendo greve de fome enquanto não resolvesse um problema desse. Resolva o problema disso. Agora, 2, 3 meses, já começa a ter uma pressão. E essas crianças que ficaram à margem do processo durante anos? Perguntas que ficarão para ser respondidas no futuro. Com certeza. Eu vou chamar rapidamente o intervalo comercial, só 1 minuto, viu, Eudes? E a gente volta só para terminar, você falando um pouco como é que está a estruturação nessa eleição do teu partido, tá bom? Jogo rápido, é no lá, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir,
trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Guto, agora vamos falar de política. Como vem o Podemos nessa eleição municipal? Bom, Paulo, o Podemos está com uma nominata formada, faltando poucos ajustes. A gente está definindo a nossa data da nossa convenção, vai ser aí dia 12 de setembro, se eu não me engano. Já está marcando como é que vai acontecer, né? Por conta da pandemia, vai ser uma convenção híbrida, né? A própria legislação já permite isso. E os nossos candidatos, um candidato com uma democracia bem representativa. Os pilares do Podemos é transparência, democracia direta e participação. Isso a gente tem o Léo mostrando como que se faz um mandato participativo, colocando sempre as suas decisões em votação. E é isso que a tecnologia permite, né? No momento que tem tanta tecnologia, tanta coisa, os nossos parlamentares, eles devem e podem colocar suas decisões sempre a participação popular com transparência, né? A tecnologia permite transparência, a tecnologia permite a participação popular e a democracia de conseguir colocar dentro de um partido visões diferentes. Isso a gente tem orgulho de falar, porque a gente tem uma nominata assim, bem heterogênea, mas a gente sempre frisa esses três pilares. O partido vem forte e aí prometendo aí preencher algumas vagas aí no Parlamento Mirim da capital, candidatura em 25 cidades no estado, são participando da majoritária ou como prefeito ou vice, e confirmando aí a 26ª aí, talvez aí na capital também com o nosso deputado aí, com o Léo Moraes. Quem sabe aí nos próximos dias essa confirmação se dá. Você acha que ele vem? Olha, eu consigo agora começo a imaginar que ele vem assim, sabe? Eu acho, assim, ele sempre colocou bem claro que eu participo de todas as eleições do Léo. E o Léo sempre ele gosta da renovação e ele puxa as pessoas para renovar. Ele coloca, se não tiver nenhum nome, vou estar à disposição para administrar a cidade. Então, eu acredito que ele venha, dado a necessidade de transformar a capital. A gente vê cada vez mais a necessidade de fazer, de fato, um mandato não individual. Não é uma pessoa cuidar da cidade, mas é a cidade cuidar da cidade. Eu acho que nós podemos cuidar da cidade. Eu acho que esse é um lema do partido, dessa participação popular na gestão do município, com transparência, democracia e participação. Thaís, concluindo. Bom, desejo sorte, né, para o deputado Léo Moraes, que talvez venha aí como candidato ao Executivo de Porto Velho. Acho isso importante, né, representando o Podemos. E Guto, agradeço sua presença aqui, esse bate-papo maravilhoso, sempre trazendo uma visão muito boa, sempre positiva, como você diz, eu acho que isso é importante. Eu, como mãe, não tenho essa visão tão positiva, mas assumo como um desafio e também não fico parada, eu resolvo da forma que tem que ser feita, né? Então, eu agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima e feliz Dia do Estudante. Semana aí comemorando aí os alunos que aprenderam uma nova forma de aprender. Então, feliz Dia dos Estudantes, um pouquinho atrasado, mas semana é uma semana de comemoração. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Dizer que a casa é sua. Caso você não vire o vice do Léo, candidato a prefeito do Podemos, você vai continuar vindo aqui, tá bom? Estamos sempre por aqui. Obrigado pela oportunidade. Vereador tu não vai, então tá bom. Tá, meu querido, fica feliz, tá bom? Obrigado. E boa sorte nessa genuína instituição, a Sapiens, tá? Obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.